E aí, pessoal, beleza? A gente já fez uma aula aqui no curso que a gente falou sobre como comprar uma placa de vídeo. Só que naquele vídeo a gente não abordou em tantos detalhes as especificações, as partes internas, porque isso não é importante. Mas eu entendo que é uma curiosidade de muitos de vocês. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai olhar justamente isso. A gente vai mostrar por dentro da placa de vídeo, explicando os detalhes dela. Então, sem demora, vamos aqui começar. Essa daqui é a minha placa de vídeo, que ela é fabricada pela Sapphire, que é essa marca aqui, que está escrito nela, e ela usa um chip da AMD Radeon. Então, essa minha placa é RX 590 e a gente vai olhar todos os detalhes dela nesse vídeo aqui. Se você realmente quer saber como comprar uma placa de vídeo, não é nesse vídeo, é naquele outro que eu explico como comprar. Esse aqui é para a gente ver mais os detalhes internos e as especificações delas. Começando aqui com a placa de vídeo, na parte superior, a gente tem esse backplate, que em algumas placas de vídeo ele é de plástico, no caso dessa daqui ele é de metal. Então, as placas com uma construção melhor, elas têm essa placa aqui, ó, de metal. Aqui a gente consegue ver a traseira de onde está a GPU, a Graphics Processing Unit, que é só o chip que está aqui dentro. Igual eu disse no outro vídeo, às vezes a gente usa GPU para se referir a tudo, mas o certo mesmo é só o chipzinho que a gente vai mostrar que está aqui dentro. O componente todo é a placa de vídeo, ou até VGA também, que o pessoal costuma chamar. Aqui na frente da placa de vídeo a gente consegue ver esses heat pipes, né, que são os tubos que vão dissipar o calor, então que vai sair aqui do chip da placa e ir para esse heatsink, né, esse dissipador de calor aqui, que a ventoinha vai soprar o ar. Existem vários tipos diferentes, às vezes com 2 ventoinhas, uma ventoinha só, 3 ventoinhas, vários tipos de configurações aqui das ventoinhas. E essa outra parte aqui de baixo, ela pode ser metálica ou plástica. No caso dessa minha placa de vídeo, essa parte aqui de baixo, ela é plástica. E cada uma vai ter um design diferente dessas partes aqui. Aqui também, ó, a gente consegue ver o dissipador de calor, né, as aletas para dissipar o calor melhor da placa de vídeo. Uma coisa importante também em relação à parte externa é o tamanho dela. Essa daqui, ela ocupa 2 slots, aqui ó, 2 slots do gabinete. Existem placas mais finas e existem placas também que vão ocupar até 3 slots. Então isso é uma coisa também importante. Você olha quantos slots e vai dar essa altura aqui da placa de vídeo. Nessa parte aqui da frente, a gente tem os conectores que a placa usa. Aqui, essa minha mesmo, ela tem 2 HDMI, né, as saídas de vídeo, 2 HDMIs, 2 DisplayPort e um DVI. O DVI já não é muito usado hoje, os mais usados são o HDMI e o DisplayPort, e algumas mais antigas ainda tem outros, como o VGA, que é um padrão mais antigo que a gente não vê nas placas de vídeo mais recentes. Aqui a gente pode ter várias combinações, isso vai ditar quantos monitores você pode conectar aqui de uma vez na sua placa de vídeo. Essa daqui mesmo permite conectar 5 monitores e desses tipos aqui. Claro que também, se eu não tiver exatamente esses conectores, por exemplo, se eu quiser conectar 3 DisplayPorts, eu consigo achar um adaptador, às vezes do HDMI aqui para o DisplayPort e vice-versa. Então existem adaptadores, mas esse aqui é o que já vem na placa. Isso vai estar escrito na especificação na hora de você comprar. Essa parte aqui, ela sempre, pelo menos que eu saiba, é de metal e ela vem com esses ganchinhos aqui para prender no gabinete. Outra coisa também das placas, quando ela liga, aqui não dá para ver porque ela está desligada, mas ela tem um LED aqui e ela tem um LED também nas ventoinhas. Isso muda também de design, de placa para placa. Agora falando então da alimentação e da conexão com a placa-mãe. Todas as placas de vídeo ela tem esse tipo de conexão aqui. Esse daqui é o tipo PCI Express, PCIe, e esse daqui é o X16, que tem esse tamanho aqui. Tem o X8, que é menor, o X4, que é menor ainda, e até o X1. Mas as placas de vídeo, a maioria esmagadora vão ser X16, que tem esse tamanho. O X16 significa o número de lanes, né, que é mais ou menos o número de rodovias que a placa tem para conectar. Essa parte aqui é onde vai estar realmente a conexão que vai passar os gráficos. Essa outra aqui, essa inicial aqui, é para conexão, algumas coisas de alimentação, para detectar que a placa foi conectada. E é engraçado que até os pinos da frente, eles são diferentes dos de trás, então eles não são o mesmo. Então esse primeiro aqui é diferente do primeiro aqui de trás, cada um deles faz uma coisa. Se você tiver curiosidade, tem até como olhar um mapa que explica o que cada um desses pinos faz. Mas, por exemplo, esse primeiro aqui, de um lado deles, é usado para detectar que a placa foi conectada. Esse último encaixezinho que a gente tem aqui é só para travar na placa-mãe e a placa de vídeo não soltar fácil. Então até quando você vai remover uma placa de vídeo da placa-mãe, você tem que abaixar uma pecinha para poder soltar isso daqui e ela poder levantar. Esse gancho aqui, ele trava
na placa-mãe. Essa daqui, então, é a conexão que vai na placa-mãe. PCI Express X16. Essa comunicação aqui, ela também tem uma certa... tem gerações. Inicialmente a gente tinha lá, mais antigo, né, muitos anos atrás, era o PCI Express X16 2.0. Aí hoje em dia evoluiu para o 3.0, que essa daqui é, e tem as mais recentes que já utilizam o 4.0. A cada geração de 2.0, 3.0 para 4.0, a gente tem um aumento de desempenho e mais ou menos dobra a largura de banda, que é mais ou menos a largura da rodovia que permite a comunicação da placa de vídeo com a placa-mãe. Uma coisa que as pessoas ficam na dúvida, se eu tiver uma dessa daqui que é 3.0, igual essa minha, eu posso conectar numa placa-mãe que é 4.0? Pode, sem problema nenhum, vai funcionar perfeitamente. O contrário, se essa placa aqui é 4.0, eu posso conectar numa placa-mãe 3.0? Pode. E nesse caso aqui eu não teria perda de desempenho, mas em alguns casos, por exemplo, uma RTX 3080, a gente poderia perder aí um pouquinho de desempenho, mas é muito pouco. Eu já vi testes aí de 2, 3% de desempenho, vai variar, mas no geral são compatíveis, não precisa preocupar muito com essa questão dos conectores. Essa parte aqui também do PCI Express, ela fornece até 75 watts de potência para a placa. Então, se a placa só tem esse conector aqui, ela consegue operar até com 75 watts de potência fornecida para ela funcionar. Quando precisa de mais potência, como é o caso dessa placa, a gente tem esses conectores aqui, que são os conectores da fonte, que também a gente chama de PCIe, esses conectores da fonte, mas na verdade são os conectores, os pinos, os 6 pinos, esse daqui, ó, 6 pinos, esse outro de 8 pinos. E aí, nesses conectores aqui, a gente vai ligar na fonte para prover uma potência adicional. O de 6 pinos, que é esse aqui, ele vai fornecer mais 75 watts. E esse daqui, 150 watts. Se a gente somar, então, essa placa aqui, ela tem uma capacidade de fornecimento máxima, não é a potência que ela vai consumir, é de máxima que ela poderia por conta dos conectores. 75 watts aqui, 75 watts aqui, 150. Mais 150 watts aqui. Então daria 350 watts, o máximo que ela poderia puxar de potência. Só que na verdade ela não puxa isso tudo, tem outros fatores que vão entrar em jogo aí. Então agora vamos olhar um pouco por dentro da placa. Isso daqui é chamado de thermal pad. É para dissipar o calor dessa superfície aqui. É importante isso daqui para dissipar o calor para essa placa e faz parte, né? O thermal pad aqui é uma pasta que vai melhorar o contato aqui. Não é uma pasta, é meio que uma fita meio pastosa, e aí a gente vai ter um contato melhor. Essas ventoinhas aqui são interessantes, que elas giram e elas até param durante o funcionamento. Então elas têm um controle PWM de 4 pinos e tem também um LED aqui. Beleza, então a gente já desmontou as peças, são essas aqui. A gente tem a parte traseira com as ventoinhas. A gente tem aqui a parte metálica, que pode ser de plástico também, de cima. É o backplate, a gente pode chamar, ou só plate metálico, né? E aqui a gente tem o resto dela, que a gente ainda vai desmontar mais. Bom, agora que a gente já tirou todos os parafusos, vamos só desconectar aqui. Pronto. E agora terminamos de abrir a placa. Aqui é a estrutura de dissipação de calor, isso daqui tudo. E aproveitar, a gente pode fazer uma limpeza nisso. Aqui a gente tem mais thermal pads que estão na memória RAM, na VRAM da placa de vídeo. Aqui é uma superfície de cobre para melhorar a dissipação de calor, que vai passar por essas aletas aqui. Então a gente precisa disso tudo. Isso tudo é para a placa não ficar muito quente. Então a gente tem essa estrutura toda para resfriar ela com esses thermal pads e com a pasta térmica. Agora que a gente abriu, o ideal é a gente trocar esses thermal pads, para vocês verem até o estado dele, já tem muito tempo, primeira vez que eu abro essa placa, então é bom a gente trocar e trocar também a pasta térmica. Uma vez que a gente abriu ela já está seca, é bom a gente já trocar por uma mais nova, que pode inclusive melhorar o desempenho aí. Essa aqui é a parte mais importante. Essa superfície toda aqui é chamada de PCB, circuito integrado, placa de circuito, tem esses nomes, essa estrutura toda. Essa parte aqui é o chip da AMD, então esse chip aqui é o da AMD, o Polaris 30. E esse chip aqui, ele vai comunicar com os módulos de memória RAM. Aqui a gente tem 8 módulos de memória RAM, cada um de 1 GB, tanto é que se a gente ver aqui, a memória RAM tem total de 8 GB. Essa daqui, a VRAM.
Essa VRAM, ela tem uma frequência que ela vai estar operando, a gente vê aqui 2100 MHz. Se a gente combinar isso com a largura de bus, né, bus width, que é 256 bits, e também com a geração GDDR5, que vai dar uma certa transferência por ciclo, a gente tem a largura de banda total que essa memória RAM vai comunicar. Nesse caso aqui, 268.8 GB por segundo. Aqui também, olha, a gente tem os modos VRM, que é Voltage Regulator Module, que eles vão regular a tensão de alimentação. Quanto melhor a qualidade desses componentes, quanto mais a gente tem e melhor a qualidade, uma tensão mais limpa, né? Uma energia mais limpa a gente consegue fornecer para os componentes e a placa consegue atingir uma frequência maior de operação, um clock maior. Quanto maior o clock que a GPU está operando, para uma mesma GPU, mais desempenho ela vai ter em jogos. Essa GPU mesmo, ela tem 1560 MHz de clock. Se a gente aumenta isso para 1700, 1800 num boost, né, uma coisa para um jogo ali e tal, isso vai aumentar o desempenho e vai entregar mais quadros. Então é importante ter qualidade nesses componentes, até para a durabilidade da placa e também para a gente conseguir uma frequência maior. E é importante o projeto térmico todo da placa ser bem feito para a gente conseguir, né, ficar dentro das temperaturas limite aí de operação da placa. Bom, pessoal, então a gente passou por dentro da placa de vídeo, eu mostrei os componentes que tem aqui dentro, falei um pouco das especificações. Agora eu vou só mostrar um pouco na internet aqui também, porque tem algumas especificações que podem ser relevantes e que a gente às vezes não teve tempo de abordar enquanto a gente estava mostrando os componentes. Então vamos lá. Se a gente pesquisar aqui AMD X590, a gente vai achar o site aqui da AMD. Tá, aqui, as especificações. Ela tem 36 Compute Units, RLP 32, aquelas coisas que a gente mostrou. 5.7 bilhões de transistores, a frequência de base e a frequência de boost. Então a gente tem aqui o número de Stream Processors. Stream Processors é tipo o número de processadores que ela tem. É muito mais do que um processador. Não dá para comparar com os da NVIDIA. Os da NVIDIA são os CUDA Cores e os da AMD são Stream Processor. A quantidade de um com o outro não vai ter nada a ver na comparação. Vamos olhar agora por exemplo, uma RTX 3080, que é agora uma da NVIDIA. NVIDIA é quem fabrica a GPU, o chip gráfico ali mesmo. GeForce é a série de placas de vídeo, a GeForce. Inclusive ela tem os drivers GeForce, então tem toda essa questão. RTX já é por conta dos Ray Tracing que elas têm. Antigamente a GTX é que não tem a tecnologia de Ray Tracing. 10 GB é a quantidade de memória de vídeo VRAM. 19 Gbps provavelmente é a largura de banda. GDDR6 é a geração 6X, é a geração da memória de vídeo. E aqui a gente tem também outras coisas, como os recursos que ela tem, igual o Ray Tracing e o DLSS, que são os recursos dela. E aqui o modelo completo. Aí, igual eu mostrei as especificações externas mesmo, ó, essa daqui são 3 fãs. Elas são parecidas às placas de vídeo, mas pode ser que tenha umas diferenças. 2 slots também. Aqui são os conectores, 1 HDMI e 3 DisplayPort. Então aqui a gente já consegue ver essas informações. Mas aqui embaixo também fica falando isso, por exemplo, a marca, a questão do o DirectX, que é a API que ela usa para renderizar os gráficos. Essa daqui aceita tanto o DirectX 12 Ultimate quanto o OpenGL 4.6. Quanto mais novas as placas, mais elas vão aceitar isso aqui. Isso tem muito a ver com o jogo também que vai rodar, e essas APIs são importantes por conta disso. Se a gente pegar a mesma geração de placa de vídeo, por exemplo, aqui a gente tem uma 3080 e uma 3080 Ti. Aumentando o número de núcleos, a gente vai ter um aumento de desempenho. Isso vai dar aumento de FPS. Mas se for geração diferente, também nada a ver. O clock delas, né, a frequência que ela roda, essa aqui é 1710 né, MHz, aqui está em GHz. O clock base, o boost, né, o boost é quando ele roda por algum momento limitado pelas características térmicas. E aqui são as informações que eu já fui comentando, né, ao longo do vídeo. Por exemplo, essa daqui, a 3080, ela também tem 2 modelos. Uma com 10 GB de memória de vídeo e outra com 12. Então, também é importante isso na hora de comprar. Se você quiser, às vezes, jogar jogos em altíssima resolução, então uma memória de vídeo maior vai ser importante. Outra coisa importante também é a temperatura máxima que ela atinge e a potência consumida dela aqui também. Então, essa daqui, a 3080, chega até aqui, ó, 350 ou 320 watts. E sugere-se para o sistema que ele tenha uma fonte de pelo menos 750 watts, mas não necessariamente precisa ser, isso depende do resto dos componentes.
e também fala os conectores, aqueles pins que eu mostrei. Esses aqui são 2 de 8, então a sua fonte também tem que ter isso daqui. Com isso, eu espero que você entenda melhor as especificações da placa de vídeo para na hora de tomar uma decisão. Mas igual eu disse, para comprar uma placa de vídeo, o mais importante não são essas especificações que eu falei nesse vídeo, e sim outras métricas como os benchmarks que eu explico melhor no vídeo anterior aqui do curso. Qualquer coisa, corre lá para assistir, ou então a gente se vê aí na próxima aula. Até mais, um abraço. Valeu!